Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, sexta-feira, 30 de agosto de 2013. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca: caso do deputado presidiário deve agilizar fim do voto secreto. Folha de São Paulo: prefeitos demitirão médicos locais para receber os de Dilma. Estado de São Paulo: após livrar Dona Dom, Câmara quer voto aberto em cassações. O Valor Econômico: o BNDES terá spread menor em leilão de infraestrutura. O 0 Hora de Porto Alegre: proporção de idosos no Rio Grande do Sul duplicará até 2030. E o Brasil Econômico: importação de profissionais íberos dobrou no primeiro semestre. A Folha Metropolitana, o jornal de Guarulhos, circula destacando: menino de 11 anos leva 2 facas para a escola e ameaça a professora. A ausência de deputados de Guarulhos ajuda a livrar Dona Dom de cassação. Idosa que criava, entre aspas, ratos, está na UTI com leptospirose. E um destaque: a principal fotografia na primeira página da Folha Metropolitana: a batida envolve carro, ônibus e caminhão. E ainda hoje, com a presença do vereador Geraldo Celestino, nós vamos falar sobre obras e corredor metropolitano devem ter início em abril, afirma presidente da EMTU. Tomara que não seja para o dia 1º de abril, né? Sobre as manchetes nacionais, só quero fazer uma observação, né? Eu, particularmente, apesar do resultado da votação, quarta-feira, eu sou contra o fim do voto secreto. O voto secreto foi uma conquista da humanidade e da sociedade, né? Imagine você, eleitor, você não tendo direito a voto secreto. Situação constrangedora. Se o resultado não foi agradável, paciência, é a regra do jogo. Agora, acabar com o voto secreto, no fim, lá na frente, poderemos nos arrepender. Eu acho melhor trocar de deputados, né? Vamos trocar os deputados, se o resultado não foi agradável. Agora, acabar com o instrumento do voto secreto, particularmente, eu não sou a favor, não. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Meu destaque é da Folha Metropolitana aqui para o prefeito Almeida. Prefeito Sebastião Almeida, que propõe que o governo federal, junto à concessionária Nova Dutra, prolonguem as marginais da rodovia Presidente Dutra na região de Guarulhos. Sim. Ele esteve reunido ontem com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em Brasília. Almeida usa como exemplo o trecho que liga aos viadutos Santos Dumont e Cidade de Guarulhos. Hoje haverá uma reunião entre a ANTT e a direção da Nova Dutra para bater o martelo e decidir o que será feito, afirmou o prefeito. Caso ocorra algum acordo, o prefeito disse que as obras de alargamento das marginais podem começar já nos próximos meses. Bom, 2 piadas prontas aí. Primeiro, deixa o martelo fora disso. O prefeito Almeida fala do trecho Santos Dumont, viaduto em Guarulhos. É o trecho que foi feito. Na verdade, ele quer estender até o viaduto de Bom Sucesso. Bom dia, Roberto Mel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Então, o prefeito Almeida tem razão. O trecho até Bom Sucesso já deveria estar pronto também, né? A Nova Dutra já deveria ter feito essa extensão da marginal e seria uma grande conquista para a cidade. Agora, prefeito Almeida, eu quero observar o seguinte, hein? A cada dia é mais perceptível a falta de um acesso, não vou dizer nem decente, mas um acesso correto à cidade de Guarulhos, quem está no sentido Rio-São Paulo. Quem vem na Dutra sentido Rio-São Paulo, você entra em Guarulhos como? Ali no Macedo, por dentro de um posto de gasolina. Também no Macedo, pelo poupa-tempo, você faz um nó, faz um 8. E você entra ali perto do Walmart, do Sam's Club. Enfim, falta uma alça de acesso no viaduto de Guarulhos. E nada é impossível, nada do outro mundo. Está faltando a prioridade da Secretaria de Transportes. Bom, como é que foi a sessão ontem, Roberto Samuel? Bom, na verdade, a sessão de ontem foi muita discussão e pouca votação. Houve muita discussão sobre vários assuntos internacionais, nacionais. Verdade. E a questão dos médicos foi um dos pontos mais discutidos.
o vereador Marcelo Seminaldo propôs uma moção de repúdio para a classe médica devido a algumas manifestações que ocorreram no Nordeste com a chegada de médicos cubanos. Ao CRM do Ceará, né, de Fortaleza. Exatamente. Né? Olha, não que eu esteja defendendo os médicos, agora o vereador Laércio Santos teve um grande momento de lucidez, né? Verdade. Ele subiu à tribuna e disse: não compete à Câmara ficar discutindo questões federais, compete discutir problemas de Guarulhos, e nós temos problemas em Guarulhos. Muitos. Então, eu gostei da intervenção do vereador Laércio Santos. Aliás, nas redes sociais teve boa repercussão também, é bom frisar isso. Verdade. Então, senhores vereadores, às vezes parece que tem complexo de deputado federal, eles se sentem em Brasília, querem discutir os temas nacionais. E é coisa antiga, né? Inclusive, alguns vereadores lembravam que vereadores mais antigos discutiam questões da Nicarágua, de Cuba, sempre na cidade de Guarulhos. É coisa antiga. Nem tanto, viu? Eu me lembro, não era assim, não. Nós tínhamos uma prioridade maior. Pode ser que... Isso era no pinga-fogo, que se chamava, Roberto. Sim. Ao fim da sessão, os vereadores travavam debates ideológicos e políticos. Agora, a qualquer momento, é pela ordem, 151, 171... 151. É certo. Bom, e o pastor João Barbosa, mais uma vez, falou sobre cigarros. Ele que tem um projeto que está tentando implantar aqui na cidade, Pedro. Seria uma semana de prevenção de cigarros. Mais uma semana? Seria uma discussão dentro das escolas municipais, né? Então ele foi defender essa ideia logo no início da sessão. Nós tivemos uma fala do vereador Gilvan, né? Que ele fala o seguinte, que virou moda em nossa cidade a empresa ganhar a licitação e depois parar ou desistir da obra. Ele está falando de algumas obras que acontecem na cidade, isso é muito comum mesmo, da empresa ganhar essa licitação e depois acabar deixando para a prefeitura um grande pepino, já tendo recebido parte dos investimentos, Pedro. Querendo um aditamento. Exatamente. A questão né? Você tem que fazer o pagamento conforme a execução da obra. Você não pode pagar mais do que já foi feito, nem menos também do que foi feito. Há um descompasso aí. Às vezes a culpa é da prefeitura, da Secretaria de Finanças, às vezes a culpa é da empreiteira também. Então, realmente há muitas obras que estão paralisadas por desistência das empresas, né? Sim. É bom observar isso. Vale lembrar que essa ponte cidade de Guarulhos aí... Sim. Foi iniciado com uma empresa, ela desistiu e quem terminou essa obra foi a Proguaru. Ponte não, viaduto. Esse viaduto. Não foi a Proguaru não, foi outra empresa. Mas ele entrou, hein? Não, se eu não me engano, era Camargo Correia. Mudou para outra, não deu certo e acabou sendo finalizado. Foi assim? Sim. Tá bom. Tá bom? E outra informação importante, o vereador Guti, que se dizia independente, ontem tornou-se oficialmente membro da oposição Quem de diria? vereadores. Né? Ele foi anunciado oficialmente que o vereador Guti faz parte da oposição aqui da cidade de Guarulhos. Já era, né? Só anunciou também, né? Uma outra questão ontem, o vereador suplente que está em exercício, José Carlos Mordidinha, pediu mais uma vez em favor dos funcionários da Câmara que estão na fila para se aposentar, Pedro. Olha o grande imbróglio. São funcionários com mais de 30 anos, já oficializaram o pedido para se aposentar no IPREF. Só que existe aquele imbróglio que é os funcionários, Pedro. Não houve uma decisão judicial? Não houve uma decisão. Não? Não houve uma decisão. Foi contratado um advogado, e o advogado conseguiu uma ferramenta legal para suspender e ter um novo julgamento, ou pelo menos jogou mais para frente essa questão. Agora nós temos funcionários com pedidos prontos no IPREF, só que o IPREF não acaba aposentando ninguém, eu acho que devido a essa decisão. A pergunta é, se não houve nenhuma decisão, por que não foram demitidos então? Porque ele conseguiu uma ferramenta legal que impediu, né? Impediu a demissão, mas exatamente, não permitiu a aposentadoria? Exatamente. Estranho. Muito estranho. Fala, Virgílio. Pois é, aí parece que a gente já viu esse filme aqui, ó, Pedro e Roberto. Falta de sinalização provoca acidentes e mortes na estrada de Nazaré. Mortes por atropelamento ou colisões de motos, carros, ônibus e caminhões são rotina na estrada Juvenal Ponciano do Camargo, mais conhecida como Estrada Guarulhos-Nazaré. Esta é a principal reclamação de moradores da região. Falta de sinalização na pista para pedestres e veículos, de semáforos, passarelas, lombadas,
físicas ou eletrônicas e iluminação pública são reivindicação da comunidade. Os acidentes são mais comuns no trecho de 6 quilômetros entre o Jardim São João e o acesso ao Jardim Fortaleza. Muita gente não sabe, né? Aquela grande avenida lá no Jardim São João, na verdade, já é estrada estadual, né? Sim. Agora, é interessante, é uma estrada importante, é uma estrada que poderia servir até uma espécie de rodoanel, porque liga Guarulhos, a Grande São Paulo, à rodovia Dom Pedro I, e muitos dizem que seria o verdadeiro rodoanel de São Paulo, né? A rodovia Dom Pedro I. Essa estrada merecia, viu? Deveria receber um melhor investimento, até uma intervenção, seria muito interessante. É um desperdício essa rodovia. E a Secretaria de Transportes e Trânsito afirma que finaliza estudos para intervenções na Estrada de Nazaré. Eu acho que na área urbana ali do Jardim São João, né? Que tem muita ocupação também, né, Roberto? Muita ocupação, muita gente ali, é um fluxo de pessoas bastante preocupante, principalmente ali no início, próximo ao São João. Olha, e aquela parte, Pedro, serve muito bem a cidade. Na verdade, é uma grande avenida, né, uma rodovia estadual, mas uma grande avenida que ficou muito bonita, inclusive com as intervenções feitas nos últimos anos. Bom, muitos leitores, ouvintes, telespectadores querem saber sobre os deputados federais de Guarulhos. Em seguida, nós vamos falar. Nós consideramos 4 deputados em Guarulhos, né, federais. O Jorge Tadeu, a Janete Pietá, o Carlos Roberto e o Eli Correia. Né? Vamos falar já como foi o comportamento desses 4 deputados com bases eleitorais em Guarulhos. 2 minutos e voltaremos. A primeira FM do Brasil. Sete horas e 15 minutos, 7h15, Radar de Notícias ao vivo, participe 2451-2121, 2459-2727. E atenção, chega uma informação aqui, uma tentativa de roubo a um policial militar ao sair de sua residência. A informação seria na região da Vila Rio de Janeiro. O mesmo foi alvejado pelo menos por 3 tiros
2 no tórax e 1 na cabeça. Foi socorrido, está sendo atendido no Hospital Estadual Padre Bento. Se alguém tiver mais informações, por favor, passe aqui para a nossa redação, 2451-2121, 2459-2727. Então, tentativa de roubo a um policial militar. E o policial militar foi alvejado, pelo menos com 3 tiros. Notícia em primeira mão aqui do Pois radar, é, né? é verdade. Preocupante, hein? Preocupante. Temos que confirmar ainda, mas me parece que é lá na região do bairro conhecido como Vale dos Machados. Aqui fala Vila Rio de Janeiro. Há uma proximidade? Sim, claro. Né? Então tá bom. Vamos tentar apurar mais informações. Bom, vamos falar sobre os deputados federais. Nós consideramos 4 deputados com bases eleitorais em Guarulhos. Janete Pietá, do PT, Carlos Roberto, do PSDB, e os 2 do DEM, os democratas, Jorge Tadeu e Eli Correia Filho. Fala, Virgílio Rocha. Pois é, em nota, Carlos Roberto informou que não participou da sessão devido a compromissos agendados anteriormente no Estado. Eli Correia Filho justificou que teve que retornar a São Paulo antes da sessão extraordinária porque teria que fazer exames médicos, por conta de uma cirurgia de varizes, a que será submetido hoje. Varizes? É. Procurado, Jorge Tadeu não atendeu às ligações da reportagem. Bom, então dos 4 deputados, só um votou. Janete Pietá, do PT. Vale lembrar que o voto é secreto. Não se sabe se ela votou sim ou não. Ela afirma que votou pela cassação. Agora, os outros 3 estavam ausentes. Carlos Roberto afirma que já tinha compromissos, é isso? E o Jorge Tadeu não foi localizado. O que é estranho é o seguinte, o Jorge Tadeu e o Eli Correia estavam em Brasília, estavam na sessão e se abstiveram de votar. Exato. Né? Exato. Cirurgia de varizes. É. Ô, coitado. Não, meu Deus. Tadinha. Tá. Será? Roberto Samuel, ontem alguns vereadores saíram em diligência, né? Como no Velho Oeste, é isso? Mas na sala do lado, né? Ah, é? Foi para a sala do lado, eles estavam conversando com uma pessoa a respeito Da Escopel, da empresa? Escopel, uma diretora, uma pessoa, um representante dessa empresa, para falar sobre dificuldades, sobre loteamentos ali no chamado Nazaré. Nazaré 1 e Nazaré 2. 2, né? E estão tendo grandes dificuldades. Parece que algumas documentações não estão sendo liberadas. Isso vai ser um imbróglio muito complicado. Há informes, né? Suspeitas de crimes ambientais, de alvarás, né? Alvará, Falta de alguns pagamentos. alvarás que não deveriam ter sido emitidos, alvarás provisórios. Uma situação muito complicada. Vocês viram o caso da capital, né, de São Paulo, daquele prédio que desabou, né? Que um fiscal ali foi categórico, né? Tem propina, tem acerto, tem que denunciar, tem que fazer, tem que acontecer, e de repente ele saiu de cena. Sumiu. Pois é, gente, tome cuidado, hein? Bom, quem será o homem de Nazaré, Roberto Samuel? Olha, eu não sei, pode ser que alguém seja crucificado nessa história, hein? O homem de Nazaré. E alvará. Pode ser que tenha algum Judas. Será que tem algum Judas? De umas 30 moedas. Via 30 Sacra. moedas de alguém lavando as mãos. Opa! E a Via Sacra? Tem Via Sacra? Tem. Inclusive, ontem essa senhora lá foi uma estação, né? Ela foi a primeira estação. Fora esse caso, Roberto, da Escopel, me parece que houve uma diligência de vereadores. Eu vi uns vereadores saindo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos lá. Fala, Virgílio. Pedro, mais um destaque aqui da Folha Metropolitana, um caso inusitado. Uma idosa que criava, entre aspas, ratos, está com leptospirose. Também? Está internada em estado grave, vítima de leptospirose, a dona de casa Maria Inês Clemente das Neves, de 83 anos, que em outubro do ano passado foi denunciada por vizinhos por alimentar ratos em sua residência no bairro do Cocaia. Segundo a assistente social da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia, Gislaine Marcela de Paula Garcia, que acompanha o caso, uma vizinha notou a falta de movimentação na casa de Maria Inês e, entrando no imóvel, encontrou a idosa desacordada. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a paciente deu entrada no Hospital Padre Bento, na manhã do último dia 14, levada pelo SAMU. Na ocasião, o estado de saúde de Maria Inês era grave, em pré-coma e desidratada. Uma pessoa, há uma doença que as pessoas são até denominadas de acumuladores, né? Vão acumulando lixo, isso gera vetores de contaminação, como ratos, baratas, enfim. Eu não conhecia essa doença não, até que saiu uma reportagem aqui no Jornal da Cidade sobre um acumulador que tinha aqui no
Itapejica, se eu não me engano. Uma senhora acabou depois até falecendo. E eu fiquei impressionado com as fotos que eu tive acesso. E não são só pobres, não, viu? Às vezes a pessoa mora num apartamento de alto padrão e é acumuladora também. Você vai ver, o apartamento dela está totalmente contaminado. Pessoas que não conseguem se desfazer de uma caixa de fósforo vazia. E não conseguem fazer a higiene. É interessante isso. Sim, porque ela é uma coisa, é uma doença. Bom, me chama a atenção essa manchete hoje da Folha Metropolitana. Criança de 11 anos ameaça a professora com faca em escola. Ontem, o Jornal da Band fez uma reportagem, me impressionou, universitárias que andam com canivetes para se proteger eventualmente, se sentem mais seguras, portando canivetes. E, para minha surpresa, Roberto, a hora que eu publiquei isso no Facebook, nas redes sociais, eu tive uma resposta de algumas mulheres via mensagem, dizendo que elas também usam, elas não querem admitir publicamente, mas usam facas, estilete, canivete. Então, é um país que está o quê? Armado, com armas brancas, como se denominam. Olha, fora do Brasil também é muito comum, só que a arma é um pouco diferente. A spray de pimenta é muito usado por pessoas, e por mulheres principalmente, Nos e Estados também Unidos, né? O elétrico, né? um elétrico, uma ferramenta elétrica bastante séria. Arma de choque. Então, é que Pois talvez é, aqui no Brasil nós estamos na base da faca. na base da faca, arma branca. E você sabe que o Estatuto do Desarmamento esqueceu de enquadrar as facas, sabia disso? Eu acho que teve uma certa dificuldade, né? É muito comum ainda no interior do Brasil Opa. o pessoal usar com faca, eles picam fumo. E a peixeira, né? Peixeiro, nossa, ele foi fundo. Aliás, alguém conhece alguma peixaria em Guarulhos? Não. Não. Tinha, é verdade, não tem Não mais. tem mais, eu fui procurar peixe e não achei. É, o mar secou. Tá certo. Vamos ao rápido intervalo. Em seguida aqui o vereador Celestino. Vamos falar sobre reunião com a MTU e sobre corredor metropolitano de ônibus. 2 minutos.
7 horas e 25 minutos, 7h25, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, já conosco aqui no estúdio, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Roberto Samuel, Bom dia. ouvintes do Radar, telespectador da TV Cantareira. Mais uma sexta-feira, estamos aqui para conversar com a nossa população. Aliás, só uma parte, vereador, voltando ao caso daquele menino de 11 anos que ameaçou uma professora com uma faca, eu não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? O menino na delegacia, chorando, disse que ficou entusiasmado após ter assistido o filme Massacre da Serra Elétrica. Que absurdo é esse, hein? Bom, É difícil. vamos pedir... o Rodrigo Souza? Já. Então fala, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos demais presentes ao estúdio e principalmente aos nossos ouvintes telespectadores. Começamos, infelizmente, em uma manhã violenta aqui em Guarulhos, né, Pedro? Onde um policial militar, mais ou menos há cerca de 1h30, ele foi baleado quando deixava sua residência aqui rumo ao trabalho. Segundo as informações preliminares, esse soldado militar, ele recebeu 3 tiros, sendo que 2 foram no peito e 1 tiro na cabeça. Ele já foi socorrido até o Hospital Padre Bento e até o momento a gente não tem nenhuma informação com relação à saúde desse policial, Pedro. Eu estou aqui em frente à residência nesse momento, o local está sendo preservado, várias viaturas aqui da Polícia Militar, o policiamento de motos também está no local. A princípio, Pedro, suspeita-se que tenha sido uma tentativa de assalto, já que esse policial é uma moto nova, ele sempre ia trabalhar com essa moto, mas também não dá para a gente deixar de suspeitar de outras coisas, uma vez que esse policial ele trabalhava no Tribunal Criminal lá de São Paulo, ele fazia segurança do Tribunal Criminal de São Paulo e todas as manhãs ele saía aqui de sua residência e ia até o trabalho. Eu estou tentando aqui, vou tentar conversar com alguns familiares, mas está todo mundo aqui muito consternado, a situação aqui muito delicada, todo mundo muito abalado ainda, Pedro. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Rodrigo, na escuta? Rodrigo? Na escuta, Pedro. Olha, nem tente conversar com a família, eu acho um péssimo momento. Qual o endereço? Só confirma o endereço. Rua Reinaldo de Azevedo, Pedro, aqui Jardim City, fica a pouco mais de 200 metros aqui do som da Vila Rio. Conheço. E ele estava saindo de moto, com uma moto nova, é isso? Exatamente, uma moto nova, uma moto modelo 300 cilindradas, um dos últimos lançamentos aí, e eu conversei com alguns policiais, a princípio não dá para se ter uma noção exata, mas suspeita-se sim que possa ser uma tentativa de assalto, mas como eu falei, não dá para se descartar uma outra situação, né, Pedro? Uma vez que ele trabalhava como segurança lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acredito mais em tentativa de assalto. Ele não estava fardado, né? Não, Pedro, saía normalmente, sem a farda, é uma prática, aliás, da Polícia Militar, exatamente para evitar tentativas de assalto, de atentados aí, saírem de roupas à paisana. Ele chegou a disparar a arma dele, Rodrigo? Não, segundo as informações preliminares, não, Pedro, foi pego realmente de surpresa. Então, o nome do policial militar você teria? Pedro, pediram para preservar, o policial militar aqui pediram somente para preservar a questão aqui da categoria mesmo. Tá, ok, daqui a pouco você retorna então, Eu obrigado. posso dar apenas o sobrenome dele de guerra, Pedro, de repente quem conhece é Soldado Fortes. Soldado? Fortes. Forte. Isso. Tá, ok, obrigado. TV Cantareira, estamos com um problema aí na imagem, hein? Tá, ok, vamos aqui continuar pelo rádio, estamos aqui no estúdio com o vereador Geraldo Celestino, que ontem teve uma reunião com o representante da MTU, é isso? Ontem foi uma audiência pública do corredor Guarulhos ABC, teve início às 19 horas no clube lá do Parque Secap, e foi feita a apresentação pelo presidente da MTU, Dr. Joaquim, juntamente com seus técnicos, e maravilhoso, Pedro Notário, esse corredor que vai ligar Guarulhos ao ABC, vai sair lá da região de São Mateus, que já tem o corredor ABC que chega até São Mateus Guarulhos, Secap e Tucuruvi. Secap e Tucuruvi, as obras, vocês já perceberam naquela região, já está em ritmo acelerado, começou uma semana. Em pouco tempo nós vamos ter um novo sistema de transporte na cidade que vai levar, nós temos aqui milhares de pessoas que trabalham na capital de São Paulo, nós vamos ter acesso aí por Secap e Tucuruvi em poucos minutos. Uma obra aí do governo do estado. Essa obra vai aproveitar aquele antigo leito da ferrovia, é isso? Sim, já está aproveitando a parte do antigo leito, ali na parte da empresa Todd e PepsiCo, ali já foi feita uma desapropriação, onde posteriormente vai ter aquele acesso que nós discutimos na Câmara Municipal, vai ser aberto, já está finalizando ali os trabalhos da extensão do corredor. E em poucos dias, poucos meses aí, nós teremos aí um corredor que já está chegando até a Vila Galvão.
Vou pedir uma parte com o vereador Celestino. Produção, me dá um pequeno intervalo para a gente ver qual é o problema técnico na televisão, vai? 2 minutos. A Primeira FM. Sete horas e 32 minutos, 7h32, nós apuramos que a NET está com estabilidade em algumas regiões, em Guarulhos, está ok, em alguns locais, me parece que nem em todos. Bom, vereador Celestino, o senhor pode me explicar melhor como é que vai ser esse corredor metropolitano? Pedro, é 26 quilômetros do Guarulhos até São Mateus, é o corredor que vem da região do ABC, Secap até Tucuruvi. Ela vai ali na marginal, na Tancredo Neves, ela vai margeando a Tancredo Neves, passa ali próximo ao Extra, já houve ali uma desapropriações não, reintegração de poste na antiga ferrovia. Vila Tancredo Neves, ali vai ter um corredor, um embarque e desembarque ali na Carlos Ferreira Endes, onde vai ser duplicada, brevemente terá uma duplicação ali, com um terminal naquele local, e Vila Galvão, Tucuruvi. Tá? Essas obras já teve início, a prefeitura liberou aí há uma semana a ordem de início de obra, alvará de início de obras, e está acelerado. E a obra do corredor São Mateus-Guarulhos, estão aí negociando com o governo federal, uma obra que vai sair em torno de 430 milhões de reais, está se negociando com o governo federal, para o governo federal entrar com uma parte desses valores. O vereador, que me chama a atenção ao longo aí da Tancredo Neves, principalmente da Antônio de Souza, o antigo leito da ferrovia, há muitas construções e algumas até agora que tiveram início recentemente. Totalmente construções irregulares. O governo do estado já está com vários processos de reintegração de posse, inclusive eu vou dar uma verificada, Pedro, como está o andamento desse processo e ver quais são os imóveis que estão com reintegração de posse. E passo essa relação para você está informando aí a população de Guarulhos, porque área pública é de interesse público, não tem que ter a iniciativa privada tomar posse desses locais públicos, como aconteceu aqui em Guarulhos ao longo do tempo. Então eu estarei solicitando ao governo do estado a relação dos imóveis que está aí com reintegração de posse. E deve ser muitos imóveis, Verdade. muitos Eu vi concessionárias. muitos grandes empresários aí que estão em área ocupada. Olha, eu posso citar duas grandes concessionárias, uma da Volkswagen e outra me parece que é da... É a Hyundai, né? Hyundai, Hyundai exatamente. na Era a próxima Toyota, Secap. virou Hyundai. Fala, Roberto. Só uma informação aqui, segundo o presidente, o senhor Joaquim Lopes, já estão reservados 14 milhões de reais, o edital de preço, o primeiro já deve sair em dezembro, do primeiro trecho, que é o Ayrton Senna, né? Que é até a rodoviária Ayrton Senna, que ele falou que já está quase praticamente pronto. Na verdade, é só alguns ajustes. O maior ajuste será no terminal São Mateus, que vai ser ampliado ainda mais a capacidade de fluxo.
E hoje, Pedro, a prioridade de todos os governos, seja o governo municipal, do estado, tem que ser a questão do transporte público. Mobilidade urbana. Mobilidade. Isso é importantíssimo. O governo do estado vai investir, já está investindo pesado aí na Grande São Paulo. Você viu o início aí do corredor Taboão-Secap, Tucuruvi agora. A vinda do trem, que vem o trem para Guarulhos aí, o Expresso Aeroporto, já foi licitado, está esperando assim, a divulgação dos resultados. O Expresso Aeroporto, nós vamos ter estação ali no Secap, estação Aeroporto e a extensão até o Jardim São João. E provavelmente do Jardim São João irá para outros bairros ali daquela região. Então o governo do estado está investindo pesado. Inclusive a última reunião que houve entre o prefeito municipal e a MTU, o prefeito de Guarulhos se comprometeu a estar aí conversando com o governo federal, junto com o governo do estado, para solicitar a liberação de verba, porque interessa a Guarulhos. A nossa cidade tem 1.300.000 habitantes, 340 quilômetros quadrados, é uma grande metrópole, temos que estar ligados à Grande São Paulo. E uma grande parcela da população trabalha na capital de São Paulo, trabalha no ABC. E não só isso, né? Vai melhorar a mobilidade interna, né? Eu tive na quinta-feira, eu estive passando pelo meu médico lá em São Paulo, e eu peguei um táxi dali da região da Bela Vista até na próxima Ilha Angélica. Não é longe. Não é longe. E os corredores de ônibus, todas as regiões já estão sendo cortadas por corredores de ônibus. Aí tem locais que o taxista pode usar como passageiro. Tem outros locais que não. O taxista reclamando, pô, isso aí está acabando com a cidade, esses corredores de ônibus. Eu falei, não, a prioridade hoje é o coletivo. A prioridade é o transporte de massa. O taxista com passageiro pode. Não, e é só em alguns corredores, algumas avenidas. Deveria ser em todos. Não em todos. Eu também achei que deveria ser em todos. Né? Eu sempre imaginei um corredor assim da rodoviária do Tietê até o aeroporto. Né? Havia uma proposta antiga, inclusive quem apresentou foi o deputado Carlos Roberto, um corredor aeroporto, estação rodoviária Tietê. Tá, que foi uma proposta dele antiga. Então hoje isso aí está saindo do papel e está sendo colocado em prática. É uma necessidade. Né? Hoje a mobilidade urbana, ou investe na mobilidade urbana, ou daqui a 10 anos nós vamos ter um caos. Daqui a 2. Daqui a 2 vamos ter um caos aqui. Só uma informação aqui que o presidente da MTU passou ontem. Esse corredor, Pedro, segundo ele, não é simplesmente para pintar uma faixa na rua, não. São partes reservadas, inclusive com faixas para bicicleta, existe todo um investimento nesse sentido, inclusive com estações totalmente diferenciadas, especialmente para isso. E quando um ônibus para nessa estação, vai ter espaço, no caso, para um outro ônibus, porque vai ter expressos. Entendi. E vai ter ponto a ponto, ônibus diferenciados. Você falou em bicicleta, me lembrei que a ciclovia não vai acontecer de novo nesse domingo. Já quero falar sobre isso. Mas, vereador, tem uma pergunta interessante aqui para o senhor. O senhor não é deputado estadual, mas é do PSDB. O Antônio Luiz do Vale, nosso ouvinte de carteirinha, pergunta aqui a sua opinião e sua posição sobre a crise no Hospital Padre Bento. Funcionários, médicos, diretoria, realmente ali parece que está uma guerra civil, né? Não tem guerra. Houve algumas divergências lá com a questão do refeitório, houve uma mudança necessária. Hoje eles têm um refeitório totalmente estruturado, houve divergência de alguns funcionários lá do Padre Bento, que fizeram um protesto, foram trabalhar com a mochila nas costas, combinado com alguns órgãos da imprensa, para tentar desgastar a direção do Hospital Padre Bento. O Padre Bento é um hospital que atende aí a população do município de Guarulhos, como todos dentro do país, a situação da saúde pública, do SUS, carece aí de uma reestruturação. O Hospital Padre Bento já passou por várias reestruturações, deve passar por outra reestruturação, e problemas existem em todos os lugares. A questão do refeitório, a questão de funcionário, tá? Isso foi uma minoria que fizeram esse protesto, tá? E o governo do estado está preocupado sim, está investindo aqui na saúde do município de Guarulhos. E eu espero que o senhor consiga uma Queira ou não queira, Pedro, eu defendo o SUS, o Serviço Único de Saúde aqui do nosso país. Quando funciona é ótimo. Atende, Pedro. Quando funciona. Esses dias eu estive lá no Hospital Geral, tem várias pessoas ali no Hospital Geral. Às vezes algum vereador, vereador, tem um amigo meu no corredor do Hospital Geral. Pedro, ele está no corredor, no centro intensivo, ele é atendido, tem uma superlotação, e lá não tem um vereador geral do Cerecino que pede, outro que pede, não. Lá é por ordem de chegada, e tem as prioridades. Às vezes a pessoa está lá com um braço quebrado, e chega uma pessoa lá com um derrame cerebral. Qual que é a prioridade? A prioridade é o risco de morte.
Então, esse risco de morte é imediatamente enviado na UTI para internação. Mas todos são atendidos e todos que são atendidos no Hospital Geral, seja no Padre Bento, quando são muito bem atendidos e saem de lá satisfeitos. Mas a superlotação existe a superlotação. Nós temos dificuldades nas UBS aqui no município de Guarulhos. Temos 2 UPA que está parado aí as obras há mais de 2 anos. Então, o sistema de saúde, acho que cabe aí uma reestruturação, não só em Guarulhos, mas em todo o país. Eu gostaria até de dar uma sugestão. Nós temos 4 vereadores do PSDB em Guarulhos. Estamos em 4 vereadores. Quem sabe uma audiência com o novo secretário estadual de Vamos, saúde. vou Dr. colocar na Davi, agenda isso aí, vou estar solicitando. Eu acho que seria importante para relatar os problemas de Guarulhos, né? Com certeza. Tá ok? Pedro, ontem na sessão da Câmara houve algumas discussões sobre a questão de contaminação, poluição, sobre a empresa Fibro, né, Roberto Samuel? Exato. Que é uma empresa ali, Do lado da Pfizer? do lado da Pfizer, por isso saiu uma Ração comissão de animal. vereadores para fazer uma visita à empresa e eu coloquei, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente deve ter uma fiscalização mais constante com essas áreas contaminadas. Temos denúncias que locais de prédios, residências, foram construídos em áreas contaminadas. E todo projeto que vai para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano passa pela Secretaria do Meio Ambiente. E hoje, a nível de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, ali parece que existe um boicote com o secretário, isso é ruim para o município. O secretário Zanetta, que mora em Santo André, ele não tem o tato para lidar com os técnicos da secretaria, com o funcionário de carreira, e existe uma divergência. Então lá está tendo uma divergência entre o secretário e o baixo escalão. Então isso é ruim para o município. Ontem eu estive na secretaria, conversei com o secretário vendo alguns problemas, e ele não tem condições de conversar com o vereador, não tem condições de conversar com a população, é totalmente desequilibrado. E nós que somos vereadores, que estamos no serviço público, a gente tem que ter equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. E funcionário descontente, sai um carro oficial aqui às 5 horas da manhã para buscar ali em Santo André. Que história é essa, vereador? Sério, Esse sai um como carro é isso? oficial de Guarulhos, vai em Santo André buscar o Zanetta, traz de volta e à noite leva-o de volta. Mas é o carro da Câmara, me disseram? Não, carro da secretaria. Da prefeitura? Da prefeitura. Inclusive, houve um acidente aí no início do ano, parece que foi em fevereiro. Ele vem pelo Rodanel, sai na Ayrton Senna, pega a L. Smith, e houve um acidente gravíssimo ali que destruiu um gol. Por sorte, não houve vítima, não houve ferimentos graves aí, que estava o secretário e o motorista. Mas não é prerrogativa do vereador, de secretário, o carro oficial buscar em outro município. Tá? Pode-se até discutir uma legalidade, mas é imoral. É imoral. É pago hora extra, o funcionário merece, acho que tem que receber hora extra, o motorista que vai buscar, porque está Lógico. prestando serviço. A culpa é É dele. pago em torno de 3 a 5 horas extra por dia, porque busca e leva. O funcionário está até contente, porque está dobrando o salário dele. Mas a nível de município, nós temos que zelar pelo dinheiro público. O Agora, carro oficial acho que tem que estar a serviço do vereador, do secretário, mas dentro do município onde nós exercemos o nosso mandato ou em algumas atividades oficiais fora do município. Atividades oficiais, reuniões, congresso, aí você pode usar o carro oficial. Agora, para ir buscar em sua residência, em outro município e trazer para Guarulhos, é um absurdo. Mas isso está comprovado, vereador? Comprovadíssimo, comprovadíssimo. Eu verifiquei pessoalmente, Temos até a placa do carro que faz esse transporte. Temos a hora extra do funcionário para a gente comprovar. Eu estou preparando uma denúncia, vou denunciar, o prefeito tem que tomar uma providência. Além de ser um mau secretário, que não tem respeito com o ser humano, não sabe, não tem o tato de discutir os problemas da Secretaria do Meio Ambiente com os funcionários de carreira que ali estão, e tem que ter controle emocional e equilíbrio. Nós que somos vereadores, pessoas públicas, temos que ter equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. E está cometendo um crime, usando um carro. Pelo que eu compreendi, a conversa entre os senhores não foi das mais agradáveis. Não foi. Eu deixei de lado, ele se alterou, eu me retirei. Tá? Eu me retirei e ele é assim, é o normal, várias reclamações de vários funcionários, a gente recebe denúncias, e não é o vereador Celestino que está falando, é o Heleno Metalúrgico, é vários vereadores. É verdade. Inclusive, eu não vi nenhum E o vereador. Heleno é a base, né? É da base, estão todos descontentes com o senhor Zanetta. E ele já teve problemas anteriores aqui em Guarulhos. No ABC, né? No ABC, tanto é que o PT governa a cidade de Santo André, não querem ir lá não. Mandaram para Guarulhos, parece que ele é amigo do Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República. Clóvis Carvalho, né? Clóvis Carvalho. É Clóvis Carvalho ou Gilberto Carvalho?
Agora fiquei em dúvida. Também não sei, mas o senhor Carvalho. Carvalho. Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, o homem do Lula. Tem essa relação. E dentro de Guarulhos, Pedro Notário, nós temos técnicos competentes, temos ambientalistas, temos grandes engenheiros, temos técnicos para estar aí administrando a Secretaria do Meio Ambiente. Não é crime trazer algum secretário de fora, mas tem que ter competência. Tem que ter competência Concordo. e respeito com a cidade e o respeito com a coisa pública. Eu acho que precisa ter identidade com a cidade também, né? Precisa ter compromisso. Até eu elogiei alguns atos aí. Aí ontem o vereador brincou comigo. Oh, eles estão fazendo um bosque lá no Parque Secap, eles podem parar a obra. Eu falei assim, olha, o dia que iniciou a obra eu não fiquei nem sabendo, eu vi um trator trabalhando lá. Tá? A minha função, eu não sou quem executa a obra, é o executivo. O vereador legisla e fiscaliza. Eu concordo, tá? senhor. E a obra, Pedro Notário, não é do vereador Geraldo Celestino. A obra é da comunidade do Parque Secap e a obra é do município de Guarulhos. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, me parece que ela está mais voltada para paisagismo do que para as questões ambientais, que Há são muito tempo, preocupantes. hein? Ela tem que ver os dois lados. Eu acho que o Então. paisagismo é importante, deixar a cidade Sim. bonita, mas também as questões ambientais temos E que eu acho que ver. nós não estamos preparados ou estruturados, vereador. Não sei se nós temos. É porque essa Secretaria de Meio Ambiente antigamente era parques e jardins. Vocês se Sim, lembram disso? sim. O paisagismo, até ele vem fazendo bom trabalho, não vou negar isso. Agora, questões ambientais, nós temos uma denúncia de uma escola, Jardim Flora, Itapejica, contaminada. Ali, O Rodanel. O Rodanel. Algum estudo? Lá, o Jardim Nazaré, o Homem de Nazaré. Enfim, eu acho que a questão ambiental é mais preocupante, mais grandiosa, né? E Guarulhos é uma cidade industrial, Exato. tem várias indústrias que se mudaram da cidade, deixaram o terreno, hoje estão construindo vários prédios em cima dessas áreas. Questão... E o hospital, você lembra ali, ali na Tranquilidade? É o Menino Jesus ali, Roberto? Também de Jesus. Menino Jesus. Estão construindo um prédio ali. Você acha que o hospital não deixou nada contaminante? A não ali? ser que tivesse algum aterro, algum material contaminado, porque o hospital tem que ter o lixo Então, hospitalar. eu gostaria de um Aquilo é laudo. Mas tem que verificar, tem que ter um Eu laudo. gostaria de um laudo. Tem que ter um laudo. Agora sim, a Secretaria do Meio Ambiente também tem que passar por essas duas. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Sim. Secretaria de Finanças, agora já está chegando um projeto na Câmara para reestruturar a Secretaria de Finanças. Eu acho que a Prefeitura tem que passar por uma reestruturação. Sim. Nós somos oposição, Pedro, mas nós não concordamos. somos da política do quanto pior, melhor. Tá? Eu acho que nós temos uma grande metrópole, nós temos responsabilidade e temos que reestruturar. Até o vereador perguntou se eu era a favor da reestruturação da Secretaria de Finanças. Foi, sou a favor e vou votar a favor do projeto. Aliás, tem que diferenciar o que é o partido e o que é a prefeitura. Exatamente. Vou pedir uma parte aqui. Rodrigo Souza, é com você novamente. Pedro, eu continuo aqui no local onde esse policial militar foi baleado na manhã dessa sexta-feira. Continua uma grande, intensa movimentação de policiais militares aqui. As viaturas chegam, saem. Segundo algumas informações que eu consegui colher aqui com os vizinhos, parece que foram dois indivíduos de moto que chegaram aqui pela manhã. Segundo me informaram, esse policial militar ele tinha uma rotina, todas as manhãs ele saía, deixava a moto ligada do lado de fora, retornava até a sua garagem, pegava o capacete, fechava o portão, Pedro. E exatamente quando ele hoje retornou para dentro da garagem para pegar o capacete, ele foi abordado. Segundo me falaram, foi anunciado um assalto, ele tentou reagir, quando ele tentou sacar sua arma de trabalho, ele foi alvejado aí por esses dois policiais e foi encaminhado ao Padre Bento. Eu não consegui confirmar ainda, Pedro, mas eu já ouvi relatos aqui que provavelmente esse policial nesse momento já tenha, infelizmente, falecido, mas é uma informação extraoficial, não dá para se confirmar. Outra também informação, qual eu já te falei, é que cresce aqui a possibilidade, já ouvi algumas pessoas aqui, até da própria família comentando, que pode sim se tratar de um atentado contra a vida do policial, Pedro. De repente, pessoas aí que tinham algum problema com ele, simularam aí esse assalto exatamente para tentar esse assassinato contra esse policial, Pedro. Então, ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Um caso triste. Eu, particularmente, eu acredito mais numa tentativa de assalto à moto, né? Mas não podemos descartar nenhuma possibilidade. Tudo pode acontecer. Obrigado, Pedro, vereador. eu quero parabenizar aqui o Radar de Notícias, você, especialmente você. Vocês reivindicaram com a readequação viária, com a sinalização. Aqui nesse cruzamento caótico foi feito aí o início de obras e só falta largar a calçada, né? Timóteo com Cachoeira, Timóteo com Cachoeira. Inclusive, nós postamos agora de manhã no nosso fanpage, no Facebook. Em 10 minutos já tinha 300 pessoas já curtindo ali 300 pessoas? Em 10 minutos, 300 pessoas já curtiram ali. Não sei quantas pessoas está agora, mas já curtiram ali a nossa publicação e a readequação desse espaço. Esperamos que outros cruzamentos também sejam feitos essa readequação. E parabéns, porque às vezes eu falo para os vereadores, é melhor, às vezes o ouvinte pede uma obra para o
o vereador solicita ao secretário e a obra não é executada. Ligam para o radar, em 2 dias, a prefeitura está executando. Então, isso é a importância da imprensa estar aí ajudando a população, prestando serviço comunitário na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador. Vamos dar um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre manifestação dos metalúrgicos em Guarulhos. 2 minutos. Do 761, nós não conseguimos contato. O Pereira, o presidente do Sindicato Metalúrgico, nesse exato momento em cima de um caminhão de som. Os sindicatos metalúrgicos fazem mobilização na cidade hoje contra terceirizações. Então, um dia de protestos hoje. Esses protestos liderados pelo Sindicato dos Metalúrgicos, tá ok? Daqui a pouco mais informações. Já conosco aqui no estúdio, Najara Nogueira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Virgílio, bom dia, ouvintes e telespectadores. Vamos lá. Pedro, nós obtivemos uma resposta da Proguaru referente àquele questionamento de ontem do buraco na rua 2º Sargento Orlando Randi, aqui no Jardim Santa Mena. Eles fizeram uma vistoria no local e foi constatado o seguinte, que essa deformação e o rompimento do pavimento ocorreu por causa de uma obra de um prédio que tem ali na rua Sargento Francisco Luiz Roberto Boenin. E essa reclamação já foi encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai tomar as medidas cabíveis para que não danifique mais o asfalto ali na região. Várias obras acabam danificando as ruas, né? Mas tem que ter fiscalização, né? Prossiga, vamos ver. E a Cida do São Domingos, ela relata que há caminhões que fazem parte das obras do Rodoanel, que eles estão tirando a terra de lá e armazenando ali no bairro do Santa Lídia. Só que eles também estão danificando o asfalto, porque eles passam ali de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. E outra questão, talvez eu quero que você encaminhe para a prefeitura, tá, Inajara? Mas é uma questão ambiental, de fiscalização. Nós temos que fiscalizar mais. O Guarulhos está precisando de um choque de ordem, viu? Um choque de ordem em todos os sentidos. Prossiga. O Lima, do Conseg da Vila Galvão, convida a todos para uma reunião na terça-feira, dia 3/9, às 19h30, no Teatro Nelson Rodrigues, ali na Vila Rosália. O tema será Segurança Pública e Melhorias para a região. Certo. O Pedro da Vila Augusta, seu xará, ele faz um questionamento a respeito do seu comentário sobre a abstenção do deputado Carlos Roberto na votação. O compromisso do deputado não é com o povo? O compromisso mais importante não é esse? Lógico que é, lógico que é. Tem que estar presente. Agora, não sei, ele disse que tem... O que você tem que entender é o seguinte, não estou defendendo ninguém. O que me chamou a atenção é que 2 deputados estavam presentes em Brasília e se abstiveram de votar, Jorge Tadeu e Eli Corrêa. Eles estavam lá e se abstiveram de votar. O Carlos Roberto estava ausente de Brasília, não sei por qual motivo. Ele alega que tinha outro compromisso. Não sei também. Eu acho que a prioridade deveria ser estar presente nessa votação. Agora, a Janete Pietá estava presente e votou sim. Mas também não garante que ela votou a favor ou contra. A verdade é essa, gente. Ela afirma que votou a favor da cassação. Muita gente está descontente com esse voto secreto, né?
porque não gostaram do resultado. Mas eu discuto o seguinte, não adianta você mudar a regra do jogo quando o resultado é ruim. A regra do jogo, eu particularmente defendo o voto secreto. Né? Mas passará a ser aberto agora, né? A tendência é de sim, mas eu lamento. Sabe aquela história de vai mudando a regra conforme o resultado do jogo? Sim. Eu acho estranho isso, acho muito estranho. Prossiga aí, Najara. O Francisco do Centro, ele quer saber se é verdade o boato que os perueiros vão retornar na segunda-feira. Olha, é só boato, gente. Só boato que via oficial eu não vi nada. Não vi nada. Rumores. Tá certo? A Wanda, do Jardim Adriana, ela reclama que a linha de ônibus 176 que vai ali para o Jardim Adriana não cumpre o horário e sempre passa lotado devido a esse atraso, né? Aliás, muitos ônibus, muitas reclamações. Acho que nós vamos voltar a fazer uma série de enquetes nos terminais de ônibus, hein? Algumas linhas superlotadas, não cumprem horários, né? Às vezes mais tem a ver com os micreiros, né? Não sei se é o caso dessa linha, mas vamos tentar apurar. Quem mais, Inajara? E o Marcos do Cocaia, ele reclama de um lava-rápido que estaciona os carros dos dois lados da rua, atrapalhando a passagem dos motoristas. Onde que é? Ali na rua Lagoa Dourada, no bairro do Cocaia, altura do número 52. Qual o nome do Marcos? Marcos. Marcos, 24756996, Secretaria de Transportes. Faça a sua denúncia, vai aparecer um agente de trânsito. Pelo menos na teoria tem que funcionar assim, né? Mais algum destaque, Najara? Não, mais nenhum. Tá ok. Fala, Virgílio, destaque final? Meu destaque final para o futebol, Campeonato Brasileiro, Pedro. As equipes paulistas que jogam nesse final de semana. Amanhã, 18h30 no Canindé, a Portuguesa joga contra o Bahia. 18h30 também, lá no Sul, Grêmio e Ponte Preta. Nós teremos ainda Fluminense e Santos no Maracanã, amanhã às 9 da noite, em horário diferente. No domingo, no Maracanã, Botafogo e São Paulo. O São Paulo precisa começar a ganhar aí, embalar no Campeonato Brasileiro. E às 16 horas, no Pacaembu, as duas maiores torcidas, hein? Se preparem, hein? Torcedores de Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo jogam 16 horas domingo no Pacaembu. A maior torcida vai ser corintiana, né? Então, mas são as duas maiores torcidas brasileiras, né? Será que vem ônibus e mais ônibus do Rio? Não muito, mas vem. Não, os corintianos vão a pé. Vamos. Então mais próximo. Então a polícia que se prepare aí para segurança. O Pacaembu não é o estádio deles? É a casa corintiana, né? Casa do Corinthians. Evite a região. Evite. Tá certo? Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta, se Deus quiser, na terça-feira, pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Até terça. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias.